aí galera do Vem de Zap, tudo bem com vocês? Eu sou o Azaf e hoje no nosso programa vai ser bem especial. Diretamente da escola, a turma 501 invadiu o nosso estúdio para contar tudo sobre os livros que estão lendo. A gente sabe que a leitura é super importante para a formação de qualquer pessoa e por isso, nada melhor do que ouvir a opinião dos nossos jovens leitores. A turma 501 preparou histórias incríveis para compartilhar com a gente. Preparem a pipoca e vamos embarcar nessa aventura literária. No programa de hoje, vamos ter participação de 3 alunos da 501, que vão nos contar cada um sobre um livro diferente que estão lendo. Eles vão fazer um resumo bem legal com direito a personagem, enredo e até aquela opinião sincera sobre a história. E aí, preparados para descobrir quais são os livros que estão fazendo a cabeça da galera da 501? Para começar, quero apresentar os nossos convidados de hoje, Anthony, Pedro e Miguel. Sejam bem-vindos ao Vem de Zap. Vamos começar com... Anthony, eu peguei um livro do Becart Gans, Contagem no Fundo do Mar. Os do Becart Gans, o Pablo e Tyrone. Eles vão para um submarino ao fundo do mar. E lá eles encontram várias coisas estranhas. Começa quando eles encontram 10 água-vivas tentando queimar eles. Só que eles estão dentro do submarino. Daí elas não conseguem. Mas eles andam um pouco mais e um polvo com 9 tentáculos agarra o submarino para tentar levar para o fundo, mas não consegue. Daí eles andam mais um pouquinho e encontram lá no fundo, lá na areia, 8 recifes de corais, aquelas plantas lindas do mar. Eles ficaram olhando. Daí eles andaram mais um pouquinho, acharam 7, e daí entraram numa caverna escura, bem escura mesmo. Acharam 7 olhos olhando para eles, 7 pares de olhos. Andaram lá pro fundo mesmo. 6 âncora encostada lá, naufragada. 6 âncoras. Andaram mais um pouco, 5 pedras gigantes, enormes. E pensaram, como que nós vamos entrar lá? Daí o Tyrone deu a ideia. Vamos sair, botar nossos 4 pés de patos e vamos passar lá no meio. Daí eles fizeram isso e acharam 4... Não, daí passaram por essas pedras com os pés de pato. Acharam 3 bárbaras. Daí eles torceram para não ser tubarões. E não eram 2 sereias lindas, verdes. O Nico e sua amiga. E levaram eles para o tesouro numa caverna e acharam o tesouro. No fim, eles acordaram em casa felizes por ter achado o tesouro e no fim tudo era um sonho. Muito boa essa história. Agora vamos com o nosso participante, Pedro. A raiva quando eu sou forçado a mudar. A menina, ela sempre ia na loja de Edinho para comprar um bolinho, porque as crianças era muito bom para comer bolinho, até os meninos. E todas as manhãs as mães levavam eles lá para comprar bolinho. E o Edinho fazia esses bolinhos com amor e muito com carinho para as crianças. E também ele fazia esses bolinhos só no apertar um botão e pedir o sabor do bolinho. E depois a sua amiga também inventou e fazer os bolinhos. Daí ela estava ajudando ele e ele estava ajudando ela. E Edinho também gostava muito de ver TV, essas coisas. E o palhaço chegou na loja da menina que estava vendendo bolinhos. Daí, depois, a menina, na verdade, ofereceu um bolinho para os meninos. E depois, para fazer
esse bolo precisava de fruta, alimento e verdura e a massa. E depois, como que eles fritavam esse bolo, o bolinho ficava tão gostoso que as crianças gostaram de comprar, comer, fazer e deliciavam. Daí Edinho também ficou chateado porque ela também estava imitando ela, mas ninguém queria ir na loja dele. Depois disso, Todo mundo. Continua aí. Deus, Pedro. Virou a folha? Meu Deus, Pedro. Tá. Continua. Depois disso, eu continuo a história. Depois disso, o nível de raiva continua subindo. Aqui, a mãe de Edinho, como a mãe de Edinho, que era a Dona Florida, falou uma coisa assim para ele. Não me lembro mais. E Edinho como ele jogou o prato no chão e quebrou. E depois o pai dele falou um negócio e ele saiu da sua casa e bateu a porta. Daí depois disso, o jogo depois de terminar de ler o livro. Jogo da superação. Daí fim de jogo. O pai de Edinho falou bem assim: como esse jogo é divertido, eu espero que você tenha na verdade. Toca. Vai, Pedro. Tá. A menina que fez o bolo, quando Peter elogiou os bolinhos de Florida, Edinho gritou com ela. E o palhaço também gostou dos bolinhos. Daí Edinho gritou para ele sair da loja. E depois disso, os bolinhos, a menina ficou muito chateada porque Edinho brigou com eles. E agora o pai da menina fez os bolinhos para dar para as meninas e os meninos. Daí depois disso o palhaço saiu da loja tão triste e o Edinho também ficou tão triste porque acho que ele perdeu ele não conseguia mais fazer os bolinhos. E depois o Edinho ficou tão nervoso assim mesmo, que ele pegou e tacou uma pedra nas crianças. E depois o Edinho ficou tão com medo porque ele viu um palhaço tão assustado, né? E a menina chegou assim, depois mesmo, depois os dois ficaram muito legais, porque agora nunca mais vai acontecer nada. E os dois fizeram as massas juntos, fizeram um monte de coisa, até os favoritos doces para as criançadas. E depois disso, os dois, o Edinho e a menina chamaram o palhaço para ser o coisa da loja, o passeio divertido. E agora os dois ficaram felizes para sempre. Amém. Muito boa essa história do Edinho, de Pedro. Agora vamos com Miguel Teixeira com sua história. Bullying na escola, verdade ou mentira? O
O escritor do meu livro é Cristina Cristina Clemente. O livro começa com uma menina chamada Verônica, que ela tinha muitos amigos. E tinha umas meninas invejosas que não gostavam disso nela. E daí as meninas começaram a inventar mentira para os outros amigos da Verônica, falando que ela tinha dente podre, que ela era pobre, um monte de coisa. Daí a Verônica começou a perceber que ela estava se sentindo meio vigiada. E daí no outro dia ela percebeu também que ninguém mais estava conversando com ela. Então ela perguntou para os amigos dela: por que vocês não estão mais falando comigo? Daí eles responderam que eles não gostavam mais dela. Então a Verônica foi para casa e andando sozinha pelas ruas, e na ida e na volta ela andava sozinha nas ruas. Então ela contou para os pais dela que ela estava sem amigos, e no outro dia ela descobriu que Descobriu que tinha um catarro. Já descobriu, filho? Pode ir? Pode, já descobriu. E daí ela descobre que um amiguinho dela falou que Tá de pau. Descobriu que eu cantava. Tá de pau. Vai. Ela descobriu. Viu o que tinha esquecido? Descobriu que o amigo dela falou que ela tinha as meninas invejosas, estavam falando mal dela pros outros e fofocando. E daí isso é muito feio, né? Daí ela contou pros pais dela que tinham mentido sobre ela, que ela tinha dentes podres, que ela um monte de coisa horrível. Daí os pais delas contaram pro diretor, e o diretor já sabia de tudo. Então o diretor forçado a sair da escola, e também outro diretor chega e conversa com as garotas logo no primeiro dia de aula dele, né, de trabalho. Daí as garotas foram suspensas da escola e os amigos dela descobriram tudo e abraçaram ela. Fim. Muito boa essa história. Bullying é chato, né? Mas muito obrigado, Anthony, Pedro e Miguel, por compartilhar suas histórias com a gente. Foi muito divertido conhecê-los um pouco mais e saber sobre os livros que vocês estão lendo. E aí, gostaram do programa de hoje? Se você também é um leitor e quer participar do nosso Vende Zap, mande um áudio pra gente contando qual livro você está lendo no momento. Quem sabe você não é o próximo convidado. Um grande abraço para todos. Vejo vocês na próxima. Tchau. Tchau, galerinha do YouTube.